Boa noite, Renata. Boa noite, Rogério, Renata, Valmeri. Boa noite. Vamos aguardar mais uns 3 minutinhos e a gente começa, tá? Já vou avisar vocês que a gente tinha programado para hoje duas lives, uma comigo e uma com a professora Luciana, só que a professora Luciana está sem voz e ela não vai conseguir fazer hoje. Aí a gente vai ver uma nova data para ela conseguir fazer essa apresentação para vocês, tá bom? Mas hoje eu fico com vocês aqui para a gente falar sobre a avaliação teórica que está chegando, né? Como vocês vão fazer para as informações necessárias para sobre a prova e como faz para acessar, ver o local de prova, já que é dia 26 agora, tá bom? Bom, Vocês conseguem ver a minha tela? Estão vendo a apresentação? Tá bom, então. talvez sim.
Então, vamos começar. Boa noite para quem eu ainda não falei. Ana, Elisângela, Renata, Rogério, Rosana, Valmere e alguém que eu não sei o nome. Eu vou colocar aqui para gravar, para depois compartilhar. Já está gravando. Conforme, né, combinado, prometido, hoje a gente vai realizar esse encontro. Eu falei um pouquinho antes, né? Hoje a gente tinha programado duas ações. A primeira, essa live sobre a Prova Nacional Docente, né? Que está se aproximando, dia 26, um domingo. Então, tem algumas questões para a gente alinhar. E em seguida a gente ia ter uma palestra com a professora Luciana sobre legislação educacional, né? Só que a professora Luciana tá sem voz hoje e ela vai reprogramar aí essa live com vocês. Quando ela estiver melhor, eu marco com vocês a data, tá bom? A gente está fazendo aí um ciclo, né, de lives sobre questões pedagógicas que podem auxiliar vocês no dia da prova presencial, né, na nossa prova teórica do ENAD. E hoje eu vou trazer essas questões aqui mais para conhecimento e para a gente conseguir aí alinhar, tirar as dúvidas sobre essa avaliação presencial do ENAD. É, Natália, ENAD, PND, o que que é um, o que que é o outro, o que que são os dois? Bom, ENAD a gente já tem feito aí algumas ações, né? Muito se fala. O curso está falando sobre ENAD o tempo inteiro. Por quê? Porque é uma avaliação importante para manter, né, o nosso curso bem posicionado frente aos demais, né? As outras instituições, aos outros cursos de pedagogia, né? E isso é importante não só para a instituição, mas principalmente para vocês que estão na instituição, né? E aí levam o nome da instituição aonde forem. Então é importante que a gente esteja bem ranqueado aí entre os outros cursos, né? Tem uma questão mesmo de manutenção da nota, da organização do curso, que burocraticamente falando, e também tem uma questão burocrática em relação a vocês no que tange à formação, né? A conclusão do curso. Então, a gente não pode ficar devendo, né, o ENAD. Então, é obrigatório, se você está convocado para fazer a prova do ENAD e não fizer, provavelmente, né, ao final do ano, concluindo o semestre agora, vocês não conseguem pegar o diploma de vocês. Então, se vai concluir o semestre agora, o curso agora, ou no semestre que vem, tem que fazer o ENAD, porque se faltar, não consegue pegar o diploma, né, no tempo correto. Vai ficar na dependência não é do curso, não é da Unigran Rio, é, isentar, né, todos os alunos que não fizeram. E isso só acontece um ano depois. Então, só no final do ano que vem, o INEP lança uma lista com essa isenção dos alunos que faltaram ou que não fizeram, que não fizeram a prova presencial. E aí sim o aluno pode ser certificado, tá? Não é algo que a Unigran Rio criou, como eu sempre tenho falado, não é algo que a gente inventou, é uma avaliação nacional, a nível nacional. Então, são regras que são iguais para todo mundo, tá? O ENAD, ele acontecia de 3 em 3 anos, né? Ainda acontece para alguns cursos, mas desde o final, de meados do ano passado, com a publicação da atualização do edital, o ENAD para os cursos de licenciatura, então, letras inglês, português, letras, literatura,
pedagogia, química, física, os cursos, né, de licenciatura, em biologia, matemática, todo ano farão a prova do ENAD. Ah, todo ano que eu tiver no curso eu vou fazer? Não, né? Quem faz a avaliação teórica? Os alunos que estão no sétimo e oitavo período. Ah, estou no sétimo, estou no oitavo. Tem que fazer? É obrigatório. O que a gente, enquanto instituição, faz? Inscreve vocês. Isso acontecia de 3 em 3 anos. Então, tinha aluno, como eu, que sou egressa do mesmo curso que vocês. Eu não fiz ENAD na minha época. Em 2010, quando eu me formei, eu não fiz ENAD. Porque naquele ano, né, 2009 no caso, o curso de pedagogia não estava na lista dos cursos que fariam, porque há um revezamento. Então, tem curso que faz num ano, tem curso que faz no outro, e isso acontece de 3 em 3 anos para os cursos. Só que, como eu falei, em meados do ano passado, houve uma nova atualização na portaria, uma nova portaria, que determinou que os cursos de licenciatura farão ENAD todos os anos, né? Então, todos os anos, os alunos que estão no sétimo e no oitavo período farão ENAD. Ah, Natália, estava previsto para me formar, não me formei. A gente sabe que acontece, imprevistos acontece com qualquer um. Então, eu vou ter que fazer o próximo ENAD? Tem que fazer de novo, entendeu? Então, fez agora, não concluiu nesse semestre, não concluiu o semestre que vem, no outro vai ter a prova de novo e você vai ser inscrito novamente, tá? E não poderá faltar. Isso é a primeira atualização. Então, todo ano tem ENAD para os cursos de licenciatura. Beleza, 2024 teve. Só que para 2025 mudou outra coisinha. Qual coisinha? A PND, a Prova Nacional Docente, que vai ser lançada esse ano, né? E aí, nesse slide, a gente tem aí o que é a PND, que é um exame que busca apoiar seleção de professores para educação básica da rede pública no Brasil. Então, também é uma prova nacional, a nível nacional. Ela vai estar disponível para todos os estados do país, tá? Em 2025, passou a ser aplicada de forma articulada com homenagem das licenciaturas. Então, pela primeira vez, o ENAD vai utilizar a prova do PND, tá? A Prova Nacional Docente, tá? Usando os mesmos instrumentos de avaliação e podendo ser utilizada como etapa de processo seletivo para o magistério. Então, estão inscritos no ENAD. Vocês tiveram a isenção da PND, porque para vocês ela acontece em caráter obrigatório. Eu, por exemplo, professora, pedagoga, eu posso fazer a PND se eu quiser participar desse banco de seleção a nível nacional, porque os municípios, os estados poderão utilizar essa prova, esse banco aí que vai criar, né, de seleção para os próprios concursos e aí convocarem, né, utilizando essa classificação, tá? No caso de vocês, vocês também estarão, vocês preencheram um questionário dizendo se gostariam de participar ou não da prova como nível de seleção. E aí tem gente que sim, tem gente que não. Acredito que a maioria tenha optado por sim, né? Então também estarão nesse ranking aí que vai ser criado a partir dessa prova, tá? Então, Natália, o ENAD é uma coisa, a PNED é outra. Os seus objetivos são diferentes. Mas neste semestre, e aí eu não sei, Natália, vai ser sempre assim? Não sei. Como eu falei, as coisas estão mudando bastante de 2024 para cá, né? Atualização nas diretrizes curriculares dos cursos de licenciatura, a exigência do ENAD todos os anos, a utilização da PND, né? Como instrumento, a aplicação também, né? A exigência da avaliação prática para os cursos de licenciatura. Então, muitas atualizações estão sendo feitas, tá? Neste semestre, a PND será utilizada como avaliação para compor a avaliação do ENAD, né? E aí, atenção, né? O PND ele não vai ser um concurso público, tá? Ela é uma avaliação
na qual o resultado pode ser utilizado como uma etapa única, como uma etapa complementar de processos seletivos. Mas quem vai definir isso vai ser o Estado ou o município, tá? Então, nada mais é, neste momento, a PND, sem a questão do ENAD, uma prova que vai criar aí um ranking de professores. E aí os estados e municípios podem ou não utilizá-lo como etapa única ou complementar dos seus concursos públicos, tá? E aí, o que a gente tem como objetivo da PND, tá? De acordo com o edital que já foi lançado, com a legislação da PND, ela busca, né, subsidiar os entes federativos na seleção dos profissionais qualificados para as suas redes de ensino, né, contribuir para uma melhoria da qualidade da docência e da formação inicial dos professores, apoiar a autoavaliação dos participantes. Então, muitos professores, tem muito tempo que eu não faço concurso, a gente teve aí um bom período que ficou num apagão de concurso público, né, que agora, do ano passado para cá, até aumentaram o número, né, de concursos. Então, estou muito tempo sem fazer, quero ver como é que eu tô, a nível de conhecimento, testar aqui meus conhecimentos. É uma forma de autoavaliação, né, para ter esse resultado aí do desempenho individual. E também servir como base para desenvolver novas políticas públicas, né? Ou embasar algumas que já existem, voltadas à formação inicial e continuada dos professores, tá? Porque os resultados vão poder, né? Esse banco de informações vai poder aí trazer uma reflexão, uma análise a nível nacional, né? Do conhecimento, da formação dos professores. O resultado da PND vai ser válido por 3 anos, então vai compor esse banco por 3 anos. Então, caso não haja processos de interesses abertos, os resultados poderão ser utilizados em processos de seleções futuras, tá? Dentro dos 3 anos. Dúvidas até agora? Não, professora, Não. tá tranquilo. Ótimo. Então, vou continuar aqui. E aí, ela é obrigatória? O ENAD, como eu falei no início, é obrigatório para quem está no sétimo e no oitavo período, né? Sétimo e oitavo, a gente fala assim para dar um número concreto. Mas esse número, se é sétimo, se é oitavo, é baseado na carga horária das disciplinas que vocês já cursaram, tá? Então, tem alunos que estão com uma carga horária, né? Que comporia aí o sétimo ou oitavo período, devem fazer o ENAD, que esse semestre será com base na PND. Então, no âmbito do ENAD das licenciaturas, deverão ser inscritos todos os estudantes habilitados que estejam vinculados às áreas de avaliação previstas para realizar, tá? E aqui eu trouxe o que a gente já compartilhou bastante com todos vocês, né? Que são o artigo do edital, do ENAD, dizendo sobre a avaliação teórica, tá? É, qual é o instrumento, né, da prova teórica? A prova teórica, ela serve para aferir, né, avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do curso, tá? E além da prova, que vão ter as questões, né, tem o questionário do estudante, que vocês também já preencheram, tá? Questionário do estudante. Semestre, como eu falei, eu inscrevi vocês, eu sou obrigada a escrever vocês, tá? Se eu não escrever, eu tenho que responder por não ter inscrito vocês. E como foi a PND, vocês tiveram um período ali bem curto para acessarem e preencherem aquele questionário. Então, aquele questionário faz parte, né, dessa avaliação, tá? E aí vocês também já preencheram. Os instrumentos previstos, né, a prova e o questionário, são de caráter obrigatório. Então, todo mundo tem que passar por isso aí, tá? E aí,
Como é que vocês fazem para garantir que estão regulares até o momento com esse ENAD, tá? Vocês têm que conferir se seus dados pessoais no sistema, tem que escolher o município da prova, isso quando vocês fizeram o questionário, vocês fizeram, e preencher esse questionário, tá? E estar presencialmente no dia 26 de outubro, no local de prova, que vocês têm que consultar no sistema, tá? Então, a gente hoje tem dois sistemas. A gente tem o sistema do INEP e o PND. Para vocês terem uma noção de como as coisas não são simples, no PND eu não consigo ver nada. Eu não sei quem respondeu o questionário, não respondeu. Eu não consigo ver o local de prova de vocês. Ainda não consigo. Por quê? Como é algo novo, né? Muitas configurações ainda estão sendo feitas. Mas vocês se inscreveram, então é dever, é obrigação dos alunos que foram inscritos entrarem nesses sistemas e verificarem se está tudo preenchido. Inclusive, acessar esses sistemas para conferir o local de prova. Vocês não vão receber um e-mail meu com o local de prova de cada um. Pelo contrário, eu não sei nem aonde cada um vai fazer, tá? Porque, como eu já tinha explicado isso em outras lives, é o INEP que faz essa gestão da aplicação das provas. Então, eu não sei onde cada um vai fazer a prova, eu não sei para onde o INEP mandou cada um para fazer a prova. Obviamente, eles fazem isso baseado no endereço de vocês, tá? Dentro dos polos de aplicação que eles têm, mas que infelizmente a coordenadora aqui não sabe. Mas então vocês já estão cientes que, como eu já tinha falado antes, leitura do edital, conferir todos os dados no sistema, nos sistemas agora, né? É uma obrigação do aluno, tá? A gente tem feito live, a gente tem enviado e-mail, a gente tem vocês na comunidade do curso, a gente programou, organizou ali com todas as informações, seja da avaliação teórica, seja da avaliação prática. Então, vocês têm que acessar e ler, tá? Eu não lembro se eu botei isso aqui em algum dos slides, mas eu preciso que vocês verifiquem no edital quais são as possibilidades em que o INEP abre exceção para não realização da prova? Ah, eu vou estar trabalhando no dia, Natália, eu não vou. Provavelmente é um critério. Mas você tem que entrar no edital para verificar o que que o INEP diz que você tem que fazer a partir dessa necessidade que você tenha, tá? Para dizer qual é o documento que você tem que ter, até quando você tem que enviar, porque não é simplesmente ter a justificativa. Você tem que informar ao INEP, não é informar para mim, Natália, não. Não é informar para a Unigran Rio, não. É informar ao INEP o motivo pelo qual naquele dia você não vai poder comparecer, para você não ficar irregular, tá? E aí esse motivo tem que estar dentro do edital, não pode ser um motivo que, embora até eu possa concordar que seja muito justo, se não estiver lá elencado num dos motivos, embora eu concorde com vocês, não vai adiantar muita coisa, tá? Então vocês têm que acessar, ainda dá tempo, hoje é dia 2, a prova é só dia 26, a gente ainda tem tempo, para vocês acessarem, conferirem, verificarem todas essas informações. Prova. Tem alguém que falou comigo? Para saber o local de prova dia 7, precisa verificar no site do INEP, certo? Precisa verificar em outro também? Não, eu falei nos dois por conta do questionário, por conta da informação. É bom estar sempre olhando os dois, tá? Mas é isso mesmo. Dia 7 vai liberar o acesso ao local de prova. E aí é uma ação realmente individual. Cada aluno vai ter que acessar para conferir. Lembrem-se, por experiência própria, eu sofro todo semestre, eu sou coordenadora de pedagogia, eu dou aula no curso desde 2010, 2012, né? Mas, como coordenadora, eu tô desde semestre retrasado, ou seja, 2024-2, que foi justamente, logo na minha vez, aconteceu tudo isso. Então, eu tenho sofrido há 3 semestres com o sistema do INEP. Mas mesmo eu sofrendo, é ele que eu tenho e tenho que me adaptar
ao horário que ele funciona, ao fluxo de acesso que ele tem. Então, programem-se para acessar, porque quanto mais próximo da prova, mais congestionado, mais dificuldade a gente vai ter, tá? Então, entrei dia 7 e vi. Se eu fosse vocês, dia 25, dia 23, eu não sei até quando vai ficar liberado, tá? Às vezes eles, de cabeça eu não lembro, mas vale ver no edital, porque às vezes ele fecha essa informação antes do dia 26, assim, 25, 24 já não dá mais para acessar. Então, lá para o dia 20, entra de novo, vê se não mudou nada, porque é importante para vocês, tá? Alguém falou alguma coisa? Boa noite, Natália. Eu Boa tenho uma dúvida. noite. Pode Então, falar. eu estou inscrita em 2 estágios, né, de gestão e o estágio obrigatório no ensino médio, né? Só que esse Uhum. estágio do ensino médio, até o momento, eu estou com muita dificuldade de conseguir uma escola para poder estar estagiando. Aí eu resolvi, porque já está tudo muito em cima, né? Tem até o dia 6 para a entrega do termo, né, de compromisso, de deixar para o próximo semestre. Aí, no caso, eu fazendo esse ENAD, a teórica. No próximo semestre, eu fazendo esse estágio obrigatório, eu vou ter que fazer o ENAD novamente para fazer a prática? É isso que eu estou com dúvidas. São Como vai duas funcionar isso aí? provas, são duas avaliações do ENAD diferentes. A prova Isso. teórica e a Hum. prova prática. O Uhum. ENAD, ele corresponde à prova prática. Ele não tem nenhuma relação com a prova teórica. Então, se você não fizer o estágio esse semestre, quando você for fazer esse estágio, você vai fazer o ENAD prático. A prova teórica é para quem está no sétimo ou no oitavo período. Eu estou no 7º, no caso. É por isso que você vai fazer a teórica. Você, no caso, esse semestre Hum. faria as duas, a Sim, teórica e a prática. A prática, isso. se você não estiver estagiando, você não vai fazer. E aí, Uhum. semestre que vem, se for o caso, se você puxar semestre que vem, você vai fazer a prática. A teórica, não. A teórica ela só vai ser aplicada no último semestre do ano, no segundo semestre do ano, né? Então, até o segundo Entendi. semestre do ano que vem, se tudo der certo, e eu espero que dê, você já vai ter concluído o curso. Você precisa Sim, fazer essa prova agora, porque você está no sétimo período. Semestre que vem, sim. quando você fizer o estágio prático de regência, você vai ter que fazer o ENAD prático. Mas o ENAD não sempre acontece no segundo semestre? O teórico, o prático é todo semestre. Ah, tá. Professora, Então tá bom. boa noite. Obrigada. Boa noite. Eu só consegui entrar agora. Desculpa pelo horário. Eu estou no 6º período. Eu faço a prova do ENAD também? Então, vai depender da carga horária que você tem completa no curso, porque você pode ter antecipado alguma disciplina. Não, não Você- antecipei. Mas Mas você entrou nessa live porque você recebeu e-mail, porque você viu eu no. recebi e-mail para mim entrar na Sobre live. Tá, mas você recebeu algum e-mail antes para você se inscrever na PND, para fazer a prova teórica? Não. Não. Não, então você não vai fazer o ENAD. Ah, tá ok, A obrigada. gente, tá? Eu Professora, compartilhei também só com um o curso minuto. como um todo, porque a gente também vai ter a live, teria, né? Agora às 20 horas, a live da professora Luciana, que eu estou divulgando para todo mundo, porque, para além de quem vai fazer o ENAD, são assuntos que a gente, enquanto pedagogo, precisa saber. Então, a gente abriu para o curso como um todo. Pode falar. Quem ia falar? Professora, eu também sou do sexto período, só que eu fiz a inscrição, recebi esses e-mails. Mas você também não antecipou nenhuma disciplina. Que seria do estágio, eu já fiz o estágio. Você recebeu quais e-mails? Para me inscrever, eu me inscrevi, eu vou fazer a prova aqui em Caxias, já vi o local de prova e tudo mais. Mas ainda não divulgaram o local de prova, é só dia 7. Não? Eu sei que eu me inscrevi. Eu recebi o Depois e-mail. você printa para mim e manda para mim pelo Canvas ou por e-mail, que aí eu verifico para você qual é o Tá. seu caso específico, tá? Caso E atrasar o quê? aí, A minha carga horária de matéria?
Não, isso eu consigo ver. Você vai printar esse e-mail que você recebeu. Tá, O local de prova que você falou que viu que vai fazer, para eu poder ver do que se trata, entendi. Boa tá? noite, professora. Boa noite. Eu também estou com uma dúvida. Eu já fiz o ENAD ano passado, porque até então eu tinha pego as matérias que estavam faltando para mim. Quando eu terminei o semestre passado, eu recebi um e-mail que fiquei ainda devendo uma matéria. Sendo que eles perguntaram se eu queria incluir essa matéria quando eu já estava em abril. Aí, quer dizer, agora eu fiquei com uma matéria pendente, aí eu sou obrigada a fazer de novo? Você fez em 2024. Isso. Eu vou conferir o seu caso, mas E eu acho que é sem assim. dizer que até então, quando eu finalizei as matérias, quando eu fui puxar as últimas matérias, eram as únicas que estavam aparecendo para mim. E foi justamente as que eu fiz. Quando eu terminei o semestre, fiquei devendo essa matéria. Estou fazendo uma matéria agora. Me manda um e-mail para eu ver teu caso também. Qual é? Específico. Tá. Que aí eu tenho que analisar caso a caso. Tá, eu só não entendi até hoje, que eu tentei procurar em vários meios, o porquê que essa matéria não apareceu quando eu fui puxar as últimas que estavam faltando. Aí eu preciso ver qual é a matéria, como é que tá a tua grade para poder entender, Tá ótimo. tá? Obrigada. Nada. Mais alguém? Então eu vou continuar aqui, tá? E aí, como é que vai ser essa prova teórica, tá? Elas são baseadas nos conteúdos das diretrizes curriculares nacionais, que é a matriz de referência do ENAD. Até com base nela que a gente separou e criou esse ciclo de lives com as professoras do curso, tá? Mas essas informações vocês podem conferir todas elas na comunidade de licenciaturas que tem lá no Canvas, tá? Ali em avaliação teórica, vocês vão ver todos os conteúdos, todos os temas que estão, né, previstos. Está sendo gravado assim. Eu vou compartilhar na comunidade, ela fica disponível, tá? É, Lá na comunidade do curso tem todos os conteúdos, como eu falei, né? Tá bem desenhadinho com todas as informações e vocês também encontram todas essas informações no edital. Por isso que lá no início do semestre, quando eu mandei mensagem para quem estava, né, disponível, né, para poder fazer a prova, eu coloquei o edital para vocês conhecerem e saberem exatamente o que que vai ser avaliado, o que que vai ser contemplado. Eu vi aqui que a Elisângela. Sabe por que marcaram uma data tão ruim em mês de avaliações da Faculdade de Estado? Não consigo imaginar como os alunos conseguem se preparar para uma avaliação como essa. Pergunto só para saber mesmo. Então, como eu falei, quem define é o INEP, né? É o MEC. Então a gente não tem como interferir. Eles marcam quando eles querem, aonde eles querem e a gerência é toda deles. A gente só cumpre o que faz, o que é obrigatório da universidade cumprir. Porque se ela não informar e se os alunos não fizerem, a gente é penalizado, como, por exemplo, fechar o curso, se for o caso. Né? Então, essa avaliação de quando vai ser aplicada, como vai ser, aonde vai ser, é toda do MEC mesmo. Bom, continuando. Então, por favor, entrem, acessem a comunidade do curso, deem uma olhada lá geral, tá? Professor, Com que tem todas as informações. Pode falar, Rosa. professor, eu não estou na comunidade, não. Eu tenho que ir na faculdade? Não, ela fica disponível no Canvas. Então, Provavelmente você recebeu um convite que fica. Ninguém entra direto. Fica um convite específico aí, tem que aceitar ou não. Mas aí, se você está dizendo que não tá, me manda um e-mail também que eu peço para incluírem. Todo mundo que eu estou pedindo para me mandar um e-mail, me manda um e-mail relatando qual é o caso, com o nome completo, com o número da matrícula, tá? Porque isso vai agilizar a resolução dos problemas de vocês. Porque assim, como eu tô falando aqui, aí tem gente que me manda assim, como eu falei, aí eu não sei quem falou o quê, porque são muitas pessoas falando.
tá? Então me manda um e-mail explicadinho o que que é o caso. Eu sou a fulana do caso tal, 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 tal. Queria entender por que isso, queria saber se eu tenho que fazer, queria saber, quero entrar na comunidade, aí bota o nome completo e bota a matrícula. Tá, só um instante, professora, mas eu mando pela comunidade ou eu mando pelo ENAD? Quando você mandar para mim, Natália, coordenadora, só vai ser eu mesma. Então, seja em alguma disciplina que eu te dou, seja na comunidade do curso ou na comunidade do ENAD, eu vou receber no mesmo lugar. Tá, então vou mandar pelo e-mail e pelo ENAD, então, porque eu estou sem a comunidade para poder mandar. Tá. É porque quando a gente é uma coisa só lá no AVO. Então, quando clica, vai direto da mesma forma, tá? Ah, obrigada, obrigada. Nada. E aí, como é que vai ser essa prova? Essa prova vai ser o mesmo instrumento, né? ENAD, PND, e vai ser composta por duas partes, tá? Teremos 30 questões objetivas de formação geral docente, e aí 30 questões que vão ser iguais para matemática, letras, física, história, todo mundo vai fazer as mesmas 30 questões de formação geral docente, tá? E uma questão discursiva sobre formação geral docente. Essas questões, elas vão avaliar competência pedagógica, compreensão de temas e realidade brasileira, né, e mundial, comunicação escrita e raciocínio lógico. Por isso, eu tenho enchido o saco de vocês. Amanhã vai ter live, tem live de matemática, tem live de sustentabilidade, tem live de letras, tem várias lives. Porque todos esses conteúdos que a gente tem conversado, trabalhado, feito palestra com vocês, são conteúdos que a gente estudou no edital e que vão ser contemplados na prova, beleza? Que podem ser, tá? Pode ser que não caia nada do que eu falei, mas com certeza tá escrito isso no edital e a gente fez essa análise aí do que poderia ser contemplado. Além dessas 30 questões, terão mais 50 questões objetivas de componentes específicos. Ou seja, é uma prova extensa, tá? É uma prova com 80 questões objetivas e uma questão discursiva. Vou chegar e vou marcar qualquer coisa. Corre Professor, risco de vocês, tá? desculpa, professor, Pode desculpa, a gente falar. vai ter que ser um gênio, né? Para fazer 80 Não, minha filha, isso não é nada, tá? Acostume-se porque é o padrão dos concursos públicos. Você não faz nenhum outro concurso com menos de 50 questões. É porque o ENAD ele tinha 42, mas agora ele vai ter 80, tá? 80 e uma questão discursiva. Mas os concursos públicos geralmente são entre 50 e 60, tá? São muitas questões. E as questões, elas são grandes, né? Elas têm um começo, um meio e a questão em si. Tá bom? Antes eram 5 alternativas, esse ano vão ser 4 alternativas. Mas ela é composta geralmente de um texto de literatura, um texto da área, um trecho desse texto considerável, em que você vai ler, e depois vai vir ali um comando do que você tem que fazer com base naquela contextualização. Porque nem necessariamente, às vezes, aquele texto vai ter a ver com a pergunta, não, tá? Mas vocês vão ter que o quê? Então, dorme antes do dia 25 para o dia 26, né? Se alimenta, vai preparado para ficar um tempo considerável realizando essa avaliação. Então, lê a questão, não entendi? Passa para a próxima, não se prende na que não sabe, depois retoma, confere antes de marcar o cartão resposta, tá? Tudo isso vocês vão fazer em qualquer concurso que vocês vão realizar, e espero que vocês ainda realizem muitos por aí, tá? Nessa questão, nessas 50 questões objetivas de conhecimentos específicos, vão ser conhecimentos, obviamente, específicos da área, capacidade de análise dessas questões e aplicação prática, tá? Esse também é um diferencial. O MEC, né, o INEP, tem feito avaliações, tem feito reformulações que valorizam cada vez mais o cunho prático da docência.
Então, por isso, vocês estão sendo agora também, né, a partir de 2024, avaliados semestralmente no estágio de vocês, com questões práticas de estudos de casos, situações, problemas, tá? Então, essa capacidade de refletir sobre a teoria, aplicando ela na prática, é a questão central aí, né, pelo menos na teoria, do que se espera na prova, tá? Então, são 80 questões objetivas e uma discursiva. Local de prova, tá? Local da aplicação dessa prova. Ah, a Unigran Rio me mandou lá para longe. Não é a Unigran Rio que está mandando, é o MEC, tá? Então, como eu expliquei antes, eles têm, e eu não sei quais são, lugares em que aplicarão essa prova. E aí vão distribuir de acordo com o lugar onde vocês moram, que vocês preencheram lá no questionário, tá? Então, ela vai ser aplicada, ela é presencial no dia 26, meio-dia. Meio-dia, todo mundo vai estar no que tem que fazer o ENAD, vai estar já dentro da salinha lá para fazer, tá? Todos os inscritos na avaliação teórica do ENAD devem comparecer ao local indicado nesse cartão de confirmação que vocês vão acessar no sistema, tá? De acordo com o que vocês selecionaram lá no questionário. E isso só vai ser possível, essa consulta, a partir do dia 7. Não deixem para fazer essa consulta no dia 25, 23 horas. Não deixem para fazer essa consulta no dia 26, 10 horas da manhã, tá? Porque provavelmente não estará funcionando. O sistema deles é bem lento, congestiona bastante, principalmente quando a gente está falando de um nível nacional, tá? Então é uma questão, uma avaliação a nível nacional. Então todo mundo vai estar, todo mundo literalmente, todo o Brasil estará acessando o mesmo lugar, buscando as mesmas informações que vocês. E aí, os portões se abrem meio-dia, 1 hora fecha e 1h30 começa a prova. Então, o mesmo conselho que eu vou dar para vocês aqui em relação ao ENAD é em relação a qualquer concurso público que vocês farão, tá? Organizem-se, durmam, alimentem-se, levem a garrafinha de água de vocês, tá? Levem o material que diz que tem que levar. Eu não lembro agora qual é a caneta, a cor da caneta, se pode usar lápis ou borracha. Leiam o edital, leiam todas as informações. Eu sei que a gente aqui facilita ao máximo. É isso que a gente tem tentado fazer, apesar, né, de nem sempre a gente conseguir sucesso em tudo que a gente planeje, mas a gente tem as melhores das intenções. Mas a gente precisa que vocês cumpram a responsabilidade de vocês. E se vocês forem ler lá no edital, essa é a responsabilidade de vocês, tá? Início da prova 1h30, término da prova 7 horas. Por isso, são 80 questões. Então, vai ter aí até as 7 da noite para realizar, tá? Todos os horários, né, de aplicação de prova é de acordo com o horário de Brasília. A gente aqui no Rio de Janeiro não tem esse problema. Só um instante, Mas professora. pode Só um falar. instante. Eu estou cursando matemática, certo? Mas deixa eu falar uma pergunta para a senhora. Tá, eu vou ter que ler o edital. Mas nesse caso, se não der para levar a calculadora, eu não vou poder fazer a prova? Eu não sei Porque, se no edital está previsto calculadora, não. Tem que dar uma olhada. porque os meus cálculos só dá para fazer com a calculadora científica. Aí você tem que ver no edital, porque se ele contemplar, pode levar a calculadora. Aí você pode levar. Se disser não pode usar a calculadora, provavelmente serão questões que não exigem a calculadora. Então, assim, tem que tá ler no ok, edital tá ok. se pode levar ou não. Quer dizer, Tá, eu usar vou, ou não, né? tá, eu vou ler no edital. Tá, obrigado, professora. Isso. Mas se tiver lá dizendo que não pode, provavelmente é porque não cairão questões que exijam o uso de uma calculadora científica, por exemplo. Tá? O que mais? Deixa eu ver aqui. Tá Tem bom, uma- professora, obrigada. Qual o site que precisa verificar no dia 7 da prova? E como sei que está tudo certo para eu fazer a prova? Acessando esse site, né? Que é o site do INEP,
é o site do INEP mesmo que você acessa como estudante, tá? Acho que a gente já mandou isso também por e-mail para vocês e lá na comunidade do curso também tem. Mas é o site do INEP. No do PND, eu, sinceramente, gente, não sei quais são as informações que tem lá. Eu, enquanto coordenadora, não tenho acesso nenhum, não porque eu não queira. Eu, inclusive, tentei fazer até um acesso de professora, porque eu também sou pedagoga, então eu posso. Mas eu não consigo fazer justamente porque eu sou coordenadora. Então, eu não consigo entrar lá para ver o que que tem lá. Mas se vocês pararem um minutinho para entrar no PND e entrar no site do INEP, vocês vão conseguir achar todas essas informações, tá? E aí vocês conseguem conferir qual é o local, se tá tudo certo, se tem alguma pendência, vai ficar disponível ali para vocês. Continuando. Cronograma aí, tá? Do ENAD. Quais são as próximas ações que eu trouxe aqui? Tem na comunidade do curso, também tem no edital. Local de prova, dia 7. Tá vendo aqui, ó, no PND. Entra lá no PND e confere. Não consegui entrar no PND. Dá uma olhada lá no INEP. Que isso são todas as informações que eu tenho até hoje, dia 2 de outubro. Pode ser que amanhã, dia 3 alguma coisa mude. E se mudar, eu vou mandar para vocês. A gente vai atualizar na comunidade do curso, tá? Dia 7 no sistema do PND. Entra lá para pegar o seu cartão de confirmação. Dia 20 nesse cartão de confirmação é que tem o local de prova. A aplicação da prova, dia 26 antes de 1 hora, tá? Vai fechar o portão ali, 1 hora, então não é para chegar lá 1 hora, meio-dia e meia, meio-dia vai abrir. Chega lá cedo, com calma, com paciência, no local que vai estar descrito no cartão de confirmação. Recurso contra gabarito preliminar e padrão de resposta da discursiva. Então, assim que tiver a prova, geralmente é no dia seguinte, depois, né? Se bem que essa vai terminar só às 7 horas da noite. Então, provavelmente no dia seguinte, devem lançar aí o gabarito, tá? O que que vocês vão fazer? Vão olhar o gabarito e vocês podem entrar com recurso, tá? Aonde? No site do PND. Quais dias? Ah, vi isso em novembro. Vou poder recorrer? Não. Dia 28 e 29. E geralmente é assim em qualquer concurso público, tá? Tem um prazo, a gente tem que respeitar exatamente o que está no prazo do edital. Não acho justo. Beleza. Muitas vezes eu também não acho, mas ninguém está muito se importando porque a gente vai achar ou deixar de achar. A gente tem que seguir exatamente o que está no edital, tá? Recurso contra gabarito preliminar, falei 28 e 29, recurso contra a correção da questão discursiva. E aí, provavelmente, aqui é 25 e 26 de novembro, isso quer dizer que vai sair antes desse prazo a avaliação da questão discursiva de vocês. E aí, viu lá, continue, fiz a prova dia 26, morreu, não quero mais saber de ANAD? Não, continuem acompanhando. Por quê? Vocês podem entrar com recurso contra o gabarito, vocês podem entrar com recurso, inclusive, contra a correção de questão discursiva, tá? Mas isso tudo tem um prazo. Então, vocês têm que seguir. Divulgação do resultado final. Só dia 10 de dezembro. Então não adianta me perguntar quanto tirou, como é que ficou, porque eu não vou saber, infelizmente. Adoraria saber, acompanhar ele juntinho, matar minha ansiedade, porque a coordenadora, a professora aqui também fica ansiosa. Mas só teremos essa notícia no dia 10 de dezembro. Tudo até aqui feito no sistema PND, ok? Solicitação de dispensa de participação da prova. Aqueles casos em que a pessoa não vai poder comparecer. Vai ter que acessar o sistema ENAD e não PND, tá? Que é o do INEP, que é outro, que também dá uma dor de cabeça danada. Entre os dias 13 de dezembro e dia 18 de janeiro. Mas aí você, para solicitar essa dispensa, como eu também falei anteriormente, tem que ser dentro dos casos previstos no edital, com a documentação exigida nesse edital, como pré-requisito. Então não pode ser vozes da minha cabeça. Eu tenho que
lê no edital o que está contemplado para entre os dias 13 e 18 justificar no sistema ENAD, tá? E os recursos das solicitações de dispensas vão ser, caso, né, dia 13 do 12 ao dia 18 do 1, você entrou com recurso. Aí eles vão dizer se foi válido, se atendeu ou não. E aí, não atendeu. Aí você acha que não tá certo, tá valendo sim, porque no edital diz isso, eu fiz exatamente. Então, aí, entre o dia 31 do 1 e 14 do 2, você também pode entrar lá no sistema, se você teve a sua análise ali contestada, para fazer um recurso com base, né, no que você, na sua justificativa. Beleza até aqui? Tudo isso aqui também está na comunidade do curso e no edital. Eu já trouxe aqui para matar nossa ansiedade nesse momento da live, tá? Como a gente vai ver a nota? A nota vai ser divulgada por meio de um boletim individual que vai ser disponibilizado para cada um de vocês lá na página do PND, tá? Então, cada um vai ver a sua pontuação. Então, vocês vão saber a pontuação de vocês antes da professora aqui, tá? Então, esse boletim é individual com acesso aí de cada um, tá? E aqui eu trouxe algumas coisas que são chatas, mas é importante que vocês saibam que existem, tá? Que são os atos normativos do ENAD, do PND 2025, que tem ali, né, aquele lance que eu falei para vocês da responsabilidade de cada um, tá? Vocês estão inscritos, então é responsabilidade de vocês acompanhar a divulgação de todos os atos, editais, comunicados, tá? Porque não vai adiantar, foi como eu falei aqui. Até dia 2 de outubro é tudo isso que eu falei. Dia 3 pode ser outra coisa. Ah, a culpa é da Natália que não me falou, a culpa é da Dona Nigra Rio que não me mandou um e-mail. Não. A responsabilidade é do aluno, tá? Ai, não faltei, eu achei que iam aceitar a minha viagem que eu tinha comprado há muitos anos. Até onde eu lembro, não é o motivo, tá? Não justifica. Trabalho justifica, mas aí tem uma declaração específica assinada por alguém específico, com dados específicos que estão lá no edital. Então, vocês precisam verificar isso, tá? E aqui tem o edital, o número do edital, tem as portarias, tudo isso a gente também colocou linkado lá na comunidade do curso. Que é essa aqui da apresentação que a gente tem lá no Canvas. Então, quem consegue acessar, tá na hora de dar uma olhadinha nela, uma conferida. Quem não tem ela, me manda uma mensagem dizendo que não tem acesso e solicitando que seja incluído, que aí eu vou dar meu jeito aqui, eu vou me virar, tá? Quem não é do curso de pedagogia, pode mandar direto para o seu coordenador. Eu falo aqui em nome de Pedagogia e Letras. A gente ainda tem História, que é a com a Adriana, Matemática com o Kennedy e Física com o Wallace, tá? Só um instante, professora. Então, É isso. eu posso dar o e-mail, então, para o seu Kennedy, então, professor Pode, Kennedy. pode mandar pro Não, Kennedy. só porque eu não tenho a comunidade. Aí Isso, eu aí você posso. manda lá pro. Porque você não vai conseguir me achar, a não sei que eu dei alguma aula para vocês esse semestre, mas eu acho que eu não dou, não. Mas o Kennedy você pode mandar por e-mail ou pela comunidade do curso, sem ser a comunidade do ENAD. Ou por alguma disciplina que ele dê para você, que aí o Kennedy vai ser sempre a mesma pessoa, ele vai receber da mesma forma, tá? Valeu, valeu, obrigado, professora. Valeu. Nada. Alguém tem alguma pergunta? Professora, Fala, é, linda. licença, boa noite. Boa noite. Sobre a questão do estágio, eu vou fazer essa prova agora, estou no último período, e vai ser também o último estágio, né? Aí é o coordenador atual que vai entrar e vai acessar o portal do ENAD e fazer a classificação sobre o estágio que foi aprovada. Isso que eu tenho dúvida. Vou falar o que eu falei para outra aluna em relação ao estágio. São duas provas totalmente diferentes. A que eu Uhum. abordei hoje aqui é a avaliação teórica.
você está inscrita nessa, que ela é presencial. A gente tem a avaliação que é prática, que corresponde ao estágio que você está fazendo. A avaliação prática, você foi inscrita. Você é de pedagogia? Sim, Você está inscrita numa disciplina com a Luciana. A Luciana é a sua professora coordenadora e você tem a sua professora supervisora. E aí tem um procedimento. À medida que você pegou o seu termo de compromisso, indicou lá, preencheu quem é o professor supervisor, que é o professor da turma, da escola, mandou o nome dele, o CPF dele, eu vou te inscrever no sistema. Depois que eu te inscrever no sistema, você tem que entrar e preencher os questionários com o plano de aula que você vai dar e com as informações pessoais. Depois que você preencher esse plano de aula, a professora supervisora, que é a que vai avaliar o seu estágio dentro de sala de aula, que vai acompanhar a aula que você vai dar dentro da sala de aula, ela tem que acessar o sistema também para avaliar a sua aula. ah, sim. Para só depois a Luciana entrar lá também e avaliar o seu estágio. Ah, Então, ok. imaginem como está a minha cabeça. Mas é isso tudo aqui que eu falei, tá? Teórica e prática. Tudo que eu falei hoje, de estar lá no dia 26 presencialmente, de acessar o PND, o sistema do PND no dia antes, a partir do dia 7, para saber aonde vai fazer a prova dia 26. 80 questões, tudo isso é da avaliação teórica, que vocês estão inscritos porque estão no sétimo ou no oitavo período. A avaliação prática são para os alunos que estão fazendo estágio, estágio com prática, estágio e vão dar aula nesse estágio. E aí é outra avaliação, que também tiveram várias lives e vai continuar tendo, porque isso não acaba nunca. Como eu falei, é todo semestre. E aí tem que enviar o termo de compromisso para o Nucem, receber a liberação, informar quem é o professor, que é o supervisor, né? O CPF desse professor. Aí eu recebo, eu inscrevo, comunico a vocês, vocês preenchem o plano de aula, que é no sistema ENAD, não é no PND, é no sistema do INEP. Inclusive, no último e-mail que eu mandei sobre a avaliação prática, eu mandei qual é o site, tá? Aí vocês têm que entrar, preencher, avisar o supervisor, para depois que eles assistirem a aula, avaliarem vocês e depois a Luciana avaliar. É tudo isso mesmo, não tem como abreviar nada disso, Tá bom, obrigada. tá bom? Mas também nessa comunidade de licenciatura, tem tanto falando da prova teórica, da PND, quanto falando da avaliação prática, tá? Da AP, que é a prática, e da AT, que é a teórica. Mais alguém aqui não tem acesso à comunidade? Nunca viu a comunidade ENAD de licenciatura? Nada, Renata. Então, eu sei que tem gente que nunca entrou na comunidade, embora ela esteja lá linda, toda bonitinha, que deu um maior trabalhão para fazer. Tem gente que não valoriza esse nosso trabalho, mas tudo bem. Mas ela está lá. Então, chegou o momento de acessar a comunidade e baixar ali todas as atualizações que não são nada automáticas, mas que precisam ser alinhadas, tá? Elisângela não recebeu nenhum e-mail sobre o quê? Não está na comunidade. Então, mande uma mensagem, confere lá no Canvas, não tem a comunidade? Beleza. Não é beleza, né? Mas a gente pode resolver isso. Manda um e-mail ou uma mensagem no Canvas, avisando ao coordenador do seu curso. Você não recebeu e-mail sobre nada. Você está em qual período?
sexto período, você está fazendo estágio? Então, é por isso, você está fazendo estágio, tá? Mas aí você tem que conferir, porque a gente já mandou vários e-mails, tem a lista dos alunos, aí tem que ver se seu e-mail, se não está indo para o spam, se o e-mail que você cadastrou lá tá funcionando direitinho, tá? Confere, por favor, Ana Clara. Não é nem não dar valor ao trabalho. Estou no último período e sempre me virei sozinha, muitas coisas nunca tive retorno sequer. Retorno do quê? Não entendi. Professora, boa noite. Desculpa. Boa noite. É o Nada? retorno que eu digo de dúvidas. Tem questões que sequer fui respondida até hoje. Teve um semestre que eu fiquei reprovada em todas as matérias porque eles mudaram o portal no meio, fizeram a transição, a gente fazendo prova, entregando trabalho, fizeram a mudança do portal. Eu tenho pergunta em fórum, em vários lugares, que até hoje não foram respondidas. Qual é o seu curso? Pedagogia. Você já me mandou algum e-mail ou mensagem, fórum que eu não respondi? Então, eu não sei se foi a senhora, porque, para ser sincera, esse semestre é o semestre que está mais organizado. E olha que eu estou no último período. Eu Eu sou nunca. coordenadora desde 2024-2. E uma coisa eu posso Então, garantir com não. toda certeza. De 2024-2 para cá, eu não tenho um É, e-mail, nem uma mensagem que não, eu não respondi. não, isso eu tenho que concordar com a senhora. Do ano passado para esse ano foram os mais organizados. Mas eu digo quem, assim, igual ela está no sexto período, melhorou bastante coisa. Mas eu que peguei lá atrás, por exemplo, que estamos no último, eu, por exemplo, nunca tive retorno. É porque eu sou Tá. péssima de decorar nomes. Não, Mas tudo igual. bem. Nem é o caso, assim, eu posso responder por mim. Por isso eu tenho muita É, tranquilidade exatamente. em ler e abrir para discussão. Porque uma certeza eu tenho. Eu não demoro 3 dias para responder o e-mail. E olha que a quantidade, e até pelo trabalho que vocês estão vendo, que a gente tem feito, questão do ENAD, a questão do ENAD prático, teórico, quem não está fazendo o prático, eu acabei de relatar quais são todos os procedimentos do prático, então, assim, é um trabalhão. Independente de ser um trabalhão ou não, é minha obrigação fazer, enquanto Sim. coordenador. Então, eu não tenho problema nenhum em falar justamente por isso, porque eu sei exatamente o que eu faço ou deixo de fazer e no momento eu não tenho deixado de fazer nada. Não, com Mas se certeza. você tiver qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer necessidade de qualquer informação, eu não posso responder pelo que já passou, mas por mim eu posso responder. Você pode ficar à vontade para me procurar. Eu sou a pessoa mais fácil de se achar virtualmente que eu conheço, então com certeza eu vou responder você, tá? Então, essa Então, questão. Desculpa, tá, professora? Porque tá não, atrasando pode aqui para mim, falar. eu tô falando junto com a senhora. Essa Não, não tem questão problema. que eu até, sobre a matéria, eu cheguei a mandar um e-mail para a senhora me respondeu que realmente estava faltando uma matéria. O que eu não consegui entender que foi que quando eu puxei as últimas matérias faltantes, eu puxei todas as que estavam faltando. Ou seja, eu fiz as últimas que estavam faltando. Até apareceu para mim lá a quantidade que estava faltando. Eu fiz todas elas. Aí, quando eu estava na metade do semestre passado, foi dito que, acho que foi a senhora mesmo que falou que tinha me avisado em abril se eu queria incluir essa nova matéria. Mas eu, naquela coisa, naquela correria de entregar trabalho, fazer prova, eu jamais imaginaria que eu teria alguma matéria para incluir, sendo que quando eu fui escolher as matérias, não tinha nenhuma matéria lá além das que eu escolhi. Entendeu? Então, esse caso, agora eu lembro, né, porque são muitos casos, mas a gente não tem como analisar cada caso. Então, vocês vão puxar ou deixar de puxar de acordo com a vontade de vocês, né? Então, a gente não tem como interferir. A gente, naquela época, recebeu um relatório de quem estava devendo apenas uma disciplina, uma ou duas, eu não lembro exatamente quantas eram, e oferecendo a possibilidade de inclusão, mesmo que já depois do início do semestre, né? Por isso que agora eu tô lembrando do seu caso, eu até te respondi com um e-mail que eu já tinha te mandado.
Pois é. Porque sempre que vem, né, alguma orientação, eu faço imediatamente, justamente para que a gente não tenha desdobramentos e prejuízos futuros, né, no caso. Só o que eu não Mas entendi, eu tô falando com a senhora. Eu não entendi por que que ela não foi me ofertada no caso, no semestre passado, quando eu escolhi todas que estavam faltando. E ela não apareceu para mim. Tanto que esse semestre, quando eu fui renovar, não me apareceu nenhuma matéria a fazer. Eu tive que ligar para lá, eles me liberaram estatística, que eu não era obrigada a falar. Eu falei, ué, mas a matéria que estão me cobrando não é eletiva que ficou estatística. faltando, né? Não é estatística, até mesmo porque eu já fiz a carga horária das eletivas. Aí, tá, vou procurar saber. Depois de um tempão que incluíram essa matéria faltante no semestre agora. Eu só não entendi o porquê que ela não foi me ofertada no semestre passado, quando eu ia fazer todas que estavam me faltando para eu poder acabar no semestre passado. Concluir. Concluir. Então, aí o que a gente vai fazer agora, você vai me mandar um e-mail querendo saber se, apesar de você já ter feito em 2024, se você precisa fazer em 2025, tá? Que aí eu vou conferir qual é o amparo legal que você tem para não fazer. E se não tiver que fazer, eu vou te dizer, olha, infelizmente, Ana, você vai ter que fazer sim, porque senão você vai ficar irregular. Mas aí eu vou olhar para ver se eu tenho como justificar para você não precisar fazer, tá bom? E a prática é só quem tem estágio, é isso que eu entendi? A avaliação prática é só para quem faz estágio e um dos dois primeiros, que é o identificação e contexto e observação e alguma coisa que eu nunca lembro o nome. Eu já Não, eu já misturei. fiz todos os estágios. Eu Então só tô não fazendo precisa. mesmo essa matéria. Essa matéria aí que é. Ai, nem lembro. Alguma coisa de espaço escolar e não escolar. Organização, espaço escolar e não Não, escolar. então, organização espaço escolar e não escolar nem é eletiva, ela é obrigatória mesmo. Não, é isso que Mas eu não entendi. é, aí no seu caso a gente vai ver se você vai precisar fazer o ENAD ou não, tá bom? Isso, Tá, observação e intervenção. Porque eu já não então sei tá se é bom. observação, contexto, prática e alguma coisa, já misturou tudo aqui, Só sei que eu fiquei com a tá? pulga atrás da orelha com relação a isso, porque como eu ia até desistir no semestre passado, porque eu comecei a trabalhar em outra coisa, mas eu falei, gente, falta só 4 matérias. Puxei as 4 matérias, que foi Libras e mais 3, que agora eu não me recordo. Aí, quando foi em abril, que eu já tinha até entregue trabalho e tudo, me apareceu essa matéria aí. Essa é a Mas não deixe dúvida, de mas me tá mandar o bom. e-mail não para eu poder verificar se você tem que fazer ou não, tá? Tá, muito obrigada, tá? Nada. Valmeire, obrigada. Qualquer coisa que vocês precisarem, quem é de letras ou de pedagogia sabe onde me encontrar. Quem é de outro curso pode procurar o próprio coordenador, tá? E o recado é esse, a prova está chegando, como eu falei, é uma prova, né, extensa, vocês vão ter bastante horas para realizar, então vão preparados, descansados, tá? Com paciência e não deixem de verificar se preencheram tudo, se estão devendo alguma coisa. No dia 7, né? A partir do dia 7 já acessa para ter aí uma tranquilidade e conseguir realizar a avaliação de uma maneira que seja tão bom para o curso quanto para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Nos vemos nas próximas lives, encontros e Professora, boa outros. noite. Boa noite, Mariana. Poderia me tirar uma dúvida em relação a outro assunto sem ser ENAD? Posso, Sou do se eu curso de souber, pedagogia. posso. Eu tô um pouco ansiosa que a gente tem que lançar, né, um projeto de extensão e eu tô com muita dúvida nele e teria que resolver porque tem que ver com a instituição que a gente trabalha. Uhum. É que eu tô com dúvida no roteiro. A gente tem que apresentar o projeto para anexar nesse roteiro que a gente fez já? É porque eu não dou essa disciplina de extensão. E eu sei que ela tem ali 3 entregas, não é isso? Isso, a gente tá perdido, esse meu grupo tá Quem é a professora perdido de nessa vocês? É questão. a Nádia, não é? Isso, eu mandei mensagem para ela tirando uma outra dúvida. Ela me respondeu sim, até com 24 horas, né? Depois que eu enviei para ela. Só que assim, como é dia 13 que tem que anexar esse roteiro,
e essa semana que entra na escola é a semana maluca das crianças. Então, assim, a gente teria que resolver para, se tiver que Eu vou apresentar ficar antes do dia maluca. 13, apresentar no dia 6, antes de começar todo o fervo. É porque eu não sei o que cada instrumento pede. Então eu não sei exatamente o que te responder, porque eu não tô com essa disciplina. Mas fala com a Nádia, eu vou vou mandar mensagem aqui para ela, vou dizer que você vai mandar uma mensagem para ela no Canvas, para ela te Sim, responder, tá bom? tá bom, muito Porque obrigada. eu posso dizer o que eu acho pelo que você está falando, mas pode não ser exatamente o que está lá. Então é melhor ela te responder. Mas eu vou falar aqui com ela que você falou comigo, que você está com uma dúvida e está com pressa porque já vai apresentar e não quer ficar maluco com a semana maluca. Eu acho que todo mundo tá nessa mesma questão de semana maluca De nas semana escolas, pra gente poder maluca. apresentar o trabalho, né? E eu Eu já que até não dou mais repasso aula à para a toa, porque turma. hoje veio na agenda a semana maluca da Valentina. Já Tá estou bom, aqui muito pensando obrigada. em lancheira maluca, mochila maluca e cabelo maluco. E a mãe tá Meia maluca maluca, também. meia maluca Não, também. não sugere, porque não tenham nessa. Só tô com esses três problemas aí para resolver mesmo. Lá na escola tem a meia. Muito obrigada, Tá boa bom? noite. Nada, eu vou falar aqui com a Nádia agora, tá? Mas não Tá. deixa de mandar logo não, para ela poder ver logo, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima aí. Boa prova para vocês. Eu devo falar com vocês antes disso, mas fiquem atentos aí às informações. Tchau. Obrigada, professora. Obrigada. Uma Nada. boa noite. Boa noite.